Vem aí, a nossa próxima atração. Ouça a partir de agora o programa Direito em Foco. Estamos começando a partir de agora a primeira edição de 2017 do programa Direito em Foco. E o tema é inventário. Você já ouviu falar a respeito desta palavra? É algo extremamente comum dentro do sistema judiciário e nós vamos então esclarecer para você detalhes a respeito deste tipo de processo, deste procedimento. Quem vai interagir conosco nesta edição é o advogado Artêmio Silva da Silva. Mas antes de nós começarmos no tema de hoje, eu gostaria de fazer o convite para você participar também, enviar o seu questionamento para contato@papareianews.com. Não só a respeito do tema de hoje, dos temas que já foram abordados, mas de qualquer tema jurídico. Você nos repassa a sua dúvida, o seu questionamento, e nós então traremos aos advogados do escritório Silva, Gomes e Pinheiro, Advocacia e Consultoria. Doutor Artêmio, muito boa noite. Inventário é o tema de hoje. Eu gostaria que o senhor começasse conceituando este procedimento, este tipo processual do nosso sistema judiciário. Boa noite, a todos os ouvintes. É assim, o inventário, infelizmente, ele é uma realidade da nossa sociedade, tá? Em função do evento morte. Com a morte de algum ente querido, um familiar, surge a necessidade de inventariar os bens. O inventário nada mais é do que se fazer uma relação de todos os bens que a pessoa possui, tá? Também dívidas, algumas coisas a serem pagas, a serem resolvidas. Nós fizemos uma relação desses inventários e procuramos as pessoas a quem de direito vai caber uma parte, uma porção ou o todo desta lista, deste inventário de bens que essa pessoa possua. Na verdade, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Sim, é bem comum, tá? É bem efetivo este inventário nos meios judiciais também e nos escritórios de advocacia, né? Todos os escritórios que trabalham com a área de família vão fazer inventários, tá? Porque é a forma legal de se resolver, de se dividir, de legalizar bens do seio familiar daquele que faleceu. Existe um tempo determinado para a realização desse processo? Como é que é? A lei determina, inclusive tem uma tese da Saizine, que é tão logo a pessoa fecha os olhos, uma palavra francesa, tão logo fecha os olhos, já é o tempo hábil para se dar início ao inventário. Mas, às vezes por dificuldades financeiras, às vezes por desconhecimento, as famílias levam anos até tomarem atitude de abrir o inventário, de dar início em um inventário. Legalmente, a lei fala, em alguns estados diferenciam um pouco, de 1 ano, 2 anos, tinha multa caso passasse esse período, mas em função das dificuldades, os estados fazem vista grossa a esta cobrança dessa multa, desse tempo, tá? Em função dessa dificuldade, porque os preços são altos, para legalizar os imóveis hoje em dia, então fazem vista grossa e dá para se dar entrada no inventário passados alguns anos. Óbvio que quanto mais recente, mais fresquinhas estão as informações, mais fácil de levantar os documentos e conseguir as informações junto aos familiares. Porque às vezes com a morte de um ente querido, uma pessoa da família, a família às vezes se distribui, cada um vai para uma cidade, às vezes vão procurar melhores colocações de trabalho e se afastam. E com elas dificulta também a tomada de informações. Então, quanto mais cedo se começar o inventário, melhor para todos. E qual é a principal consequência da não realização do inventário? Bom, a não realização do inventário pode causar desavenças familiares, em função de não saberem especificamente qual é a parte de cada um, qual é o bem ou o valor que tocou para cada um. Desta forma fica um bolo, um todo, um monte mor, como a gente chama, indiviso. Todos são donos de tudo. Parece estranho, Várias pessoas possuem 100% daquilo ali, até que se aponte
o que tocará para cada um, o quinhão, como a gente diz, de cada um, fica um todo indiviso, confuso, até que se aponte. Tantos por cento é para fulano, tudo certinho, que é o que a gente chama de formal de partilha, ou seja, o herdeiro, né, vai receber um documento dizendo, lhe autorizando a negociar ou registrar aquele bem em seu nome. Bom, desde a vigência, o início da vigência do novo Código de Processo Civil, muitos procedimentos passaram a se tornar também extrajudiciais. Com o inventário, a gente também pode dizer a mesma coisa? Essa foi uma grande inovação da lei, uma das melhores inovações do Código, justamente por isso, que permitiu que se fosse feito o inventário cartorial, seguindo alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Que todos os envolvidos no inventário fossem maiores de idade, capazes, tá? E para que se pudesse entrar com o inventário cartorial, ser feito o inventário cartorial, tá? Estando com todos os documentos regulares, tudo certinho, se faz ele cartorial porque não existe problemas para serem dirimidos. Está tudo correto, está tudo ok. Tão somente é o trâmite burocrático para apontar o que é de cada um, estando todos de acordo, né, um dos requisitos, não pode haver divergências entre os envolvidos, entre os herdeiros, tá? Cada um ciente do que é a sua parte, tá? E se faz o devido registro cartoriário, consequentemente depois o devido registro também junto ao registro de imóveis, se for o caso, né? Bom, e depois desse processo todo, né, tanto o judicial como o extrajudicial, se tem os formais de partilha e é a partir desse momento que cada herdeiro vai até o registro de imóveis fazer o registro e se tornar dono daquilo que ele tem como parte? Perfeito. Terminada essa parte e sendo apontado, individualizado a parte de cada um, surge para ele uma autorização. Claro, isso se houver bens imóveis para serem registrados, né? Porque existem veículos, existem valores depositados, ações de empresas que são divididas de outras formas, né? São divididas ou vendidas ou por percentuais, né? No caso de bens imóveis, aí sim, tem que ser registrado junto ao registro de imóveis para a partir daquele momento realmente ele ser o dono daquilo ali. Era justamente esse questionamento que eu ia lhe fazer. Não só bens imóveis, mas todo tipo de bens devem ser inventariados tão logo haja o evento morte de quem é o proprietário. Sim, devem ser feitos levantamentos, até porque, sendo outros tipos de bens, veículos, dinheiro em banco, joias e outros bens, né, que as pessoas acumulem ao longo da vida, para que não gerem dívidas. Os veículos, por exemplo, tem IPVA, tem os impostos, tem uma série de coisas. E tendo vários herdeiros a partilhar, às vezes tem alguns que esquecem ou não tem os valores na época para dividir os impostos, então acaba que atrasa. Ocorre dívidas desse automóvel, né? E tudo vai ficando mais difícil, né, com o passar do tempo. Assim não, tão logo já se faça o inventário, tá? Principalmente o cartorial, que é bem dinâmico, é bem rápido, menor são os custos e muito menores o tempo dispendido para se resolver esses problemas, né? Os veículos podem ser vendidos, os valores divididos, valores depositados em banco, joias podem ser resolvidas, vendidas, ou penhoradas ou divididas entre os herdeiros, desde que todos estejam de acordo. Não tem óbice para ser feito o inventário cartorial. Todos maiores de idade, todos de acordo com o que vai ser dividido, a forma de divisão, e todos capazes também. No início da sua explicação, o senhor disse que com o evento morte do ente querido, algumas pessoas acabam saindo da cidade para buscar um futuro profissional melhor e é necessário abrir o inventário. Se não for encontrada ao menos uma pessoa, o processo não tem andamento ou existe algum mecanismo jurídico para que consiga-se ter o andamento desse inventário? Boa pergunta, Rodrigo. Não, existe o andamento e deve ser dado o andamento, mas devemos informar a existência daquele herdeiro ou, se não temos mais contato, perdemos o contato total, olha, tem-se notícia de que está em tal cidade. Não tem problema. Dentro do inventário é feito todo o trâmite burocrático, todo o trâmite judicial,
feita a divisão e aquele valor, aquele bem que tocou para ele, né, ou valor monetário, fica guardado, tanto retido no processo judicialmente, ou existem outras formas de se nomear um tutor, se nomear um depositário fiel para ficar responsável por aquele quinhão dele, porque ele existe, ele é herdeiro e a parte dele é garantida a ele. O seu quinhão é reservado para ele. Bom, dentro da esfera judicial a gente não tem como determinar um prazo, né, para o final do processo. Nós estávamos conversando fora do ar de um caso que o senhor é advogado, não vamos falar as partes, até mesmo para manter a identidade, né, para não revelar a identidade dessas partes, mas que já vem há pelo menos 10 anos. Né? Sim, tem inventários muito demorados. Por acidentes processuais dentro do inventário, por discordância das partes. Às vezes as pessoas não conhecem a totalidade dos bens da pessoa que faleceu e vão descobrindo aos poucos, e esses bens vão sendo agregados dentro do inventário. Né? O inventário, como eu falei, o registro de imóveis é muito caro, é muito alto essas taxas, e elas não são parceladas. Elas têm que ser pagas à vista. E aí é um grande entrave para que as pessoas consigam registrar. E as pessoas não registram ou não conseguem pagar o imposto de transferência, e aí o inventário fica parado. Tá? E como ele não pode ficar parado, o processo ele é uma marcha na direção da sua solução, acaba que o juiz manda arquivá-lo, porque fica com o boleto impresso, tá, de pagamento das taxas de transferência, e não é pago, não é efetivado, e o inventário fica um longo tempo parado até que se consiga regularizar essa taxa de transferência. E aí é o que muitos inventários estão arquivados ou não andam, além da divergência entre as partes, né, por causa da falta do valor para pagar esses impostos, que a União, o Estado, o município, eles não parcelam. É interessante, né, não haver esse parcelamento de tudo que se faz, há a possibilidade de se parcelar, mas por que tem esse posicionamento cartorário, né, de não facilitar a vida de quem está querendo aí um processo de inventário, abrir para poder fazer as divisões? Olha, isso aí é até uma pergunta interessante, porque assim, a União, o Estado, né, o município, tá, ele tem essa postura, porque quando se vai trocar o inventário, quando é feito, e tem os herdeiros e vai se vender uma propriedade, ou vai trocar de proprietário caso não ocorra a venda e os imóveis sejam vendidos ou trocados entre os herdeiros, ele vai mudar de proprietário. Quando este imóvel muda de proprietário, surge a possibilidade, tá, a necessidade de se pagar esta taxa de registro da matrícula do imóvel de proprietário. Você passa a ser proprietário deste imóvel. E aí é a oportunidade, tá, que o Estado é voraz, do Estado cobrar essa taxa, ganhar alguma coisa nessa taxa. Por que eles não parcelam? Porque nessa alteração de propriedade, de proprietário, tá, envolve muito valores altos. E esta taxa que é cobrada é cerca de 3% do imóvel, né, em alguns casos, né, às vezes a taxa é variável, tá, em algumas situações bem específicas, que conversando no escritório a gente consegue dirimir essas querelas, né, ver essas nuances. Tá. Então envolve a venda, envolve valores altos. Então esta taxa, logicamente, não teria o porquê ser parcelada. Porque se você está vendendo um imóvel de 500 mil reais, por que você não vai ter 3 mil para separar para pagar a taxa? Então seria uma coisa tranquila de se pagar. Só que na realidade que hoje em dia a gente vive, não é assim. Muitas vezes o imóvel não é vendido. Ele é apenas transferido à propriedade, mas não envolve valores. E aí que é um grande entrave na hora do registro. E outras pessoas fazem contratos extrajudiciais, vendem os imóveis e jamais o registram. E o problema vai se dar justamente quando alguém necessitar abrir o inventário e regularizar o imóvel. Aí esta pessoa que vai ter que sofrer todos os ônus das taxas e do trâmite burocrático do inventário. Mas o Estado é voraz, ele não parcela, ele não dá margem para que a pessoa fique inadimplente.
vendeu o imóvel, vai registrar, vai trocar propriedade, o Estado está ali presente, esperando para pegar a parte dele. E em caso de testamento, há necessidade de realização de inventário ou não? Sim, no momento que abre a pessoa falece, né, normalmente, se for aberto o inventário, no caso de testamento, o testamento existe testemunhas, né, 3, 4, 5 testemunhas. Tá? Estas próprias testemunhas, elas vão informar isso. Tá? Ou no momento de abertura do inventário, um dos requisitos da abertura de inventário é justamente saber se existe testamento registrado em nome daquela pessoa que faleceu. É uma pesquisa feita, tá? Inclusive tem uma taxinha para se pagar desta pesquisa, e aí é levantado se existe algum testamento, alguma vontade expressa daquela pessoa que faleceu. Não tendo, o inventário segue regularmente. O tendo, este testamento é trazido para dentro do inventário para se respeitar a vontade da pessoa que faleceu. Ver se está legal, se está dentro dos trâmites corretamente realizado, tá? E segue-se o inventário normalmente com aquela vontade expressa da pessoa que faleceu. Ou seja, mesmo existindo, então não tem como fugir do inventário. Não tem como fugir do inventário. Existem famílias que, em função de serem coesos, de terem um bom relacionamento, se conversam, são unidos em matéria financeira, né? Eles mesmos resolvem a sua vida, tá? De não abrir inventário, de fazerem a divisão e conviverem perfeitamente ao longo da vida, com tranquilidade, gerindo os negócios da família sem nenhum problema. Mas é muito raro, é muito raro. E outra coisa, no momento que esses irmãos que tinham um bom diálogo, tinham um bom relacionamento, vão falecendo, outras pessoas vão entrando na família, outras mentalidades, outra era social, né? Outra época da atividade social, vai mudando os entendimentos. E aí vai surgir a necessidade de alguém abrir o inventário, e aí é que vai se dirimindo todos esses problemas. Por isso que às vezes o inventário se torna demorado, em função do tempo, em função das divergências pessoais, da falta de documentos, porque muitas vezes a gente adquire bens e não são adquiridos da forma mais correta possível. Às vezes com contratos extrajudiciais, que às vezes a viúva não tinha conhecimento, os filhos não tinham conhecimento, ou se perdeu no tempo o recibo, o contrato, e aí que vão surgindo as dificuldades e os entraves do inventário. E aí que cabe ao advogado labutar nesse mar de divergências para conseguir dirimir tudo isso e tornar claro até chegar ao ponto do registro. Muito bem, esta foi a primeira edição de 2017 do programa Direito em Foco, onde nós falamos um pouco a respeito de inventário, uma situação que está muito presente no dia a dia das pessoas e também é muito comum dentro do judiciário. Se você ficou com dúvidas, você pode encaminhar o seu questionamento para contato@papareianews.com. Dr. Artêmio, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Rodrigo, obrigado a todos os ouvintes e estamos à disposição aqui para alguma dúvida. Muito bem, uma boa noite a todos e uma boa semana. Você ouviu o programa Direito em Foco.